Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O homem nasce com a natureza chamada pecado. Pecado trata-se da natureza do ser humano. E pecados trata-se daquilo que ele faz, algo externo, algo que se manifesta. O pecado é interior, os pecados manifestam exteriormente. O que o Senhor Jesus Cristo lá na cruz fez com relação ao pecado? Esse vídeo vai ser somente sobre o pecado, de forma bem curta. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que o Senhor Jesus Cristo tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Quando João Batista identificou o Cordeiro de Deus, lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor tirou o pecado de todo ser humano? Não. Também ele perdoou todos os pecados de todos os seres humanos? Não. Daqueles que creem. É como uma mesa está pronta, tudo que você vai precisar está naquela mesa. Mas se você não sentar e participar, você não tem os feitos e o objetivo e o propósito daquela refeição, daquilo que está na mesa. É necessário unir-se. Portanto, o Senhor Jesus Cristo em seu corpo aniquilou o pecado, a natureza, o pecado de todos aqueles que creram que foram crucificados com Cristo. Ele tirou o pecado. Ele anulou o poder do pecado. Em Romanos 6,11 ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Portanto, se você creu na sua crucificação com Cristo, a questão do seu pecado foi resolvida. Da sua natureza foi resolvida. E esta natureza do pecado foi substituída pela natureza divina, quando também você creu que você foi ressuscitado juntamente com Cristo. Não mais o pecado, mas Cristo. Não mais condenação, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6,7 diz: quem morreu justificado está do pecado. Que coisa linda, maravilhoso, Senhor. Você creu na sua morte com Cristo, então você está justificado da sua natureza, que você nasceu com ela, o pecado. E Cristo tornou a sua vida. Amém.